pandemia. Eu, enfim, assisti a primeira vez que assisti foi a do Alex Baruch, e achei muito interessante o formato, e acho que a discussão também foi muito interessante. O professor Carlos me convidou, em parte, enfim, acho que porque um dos textos que se discute no curso de História da América é um texto que eu escrevi sobre o cacau amazônico, mas, enfim, eu queria já de antemão dizer que eu não sou exatamente um pesquisador de História da América na acepção, claro, corrente no Brasil. Eu trabalho principalmente com História da Amazônia colonial portuguesa, mas me interessa muito, é claro, as conexões, e a minha fala hoje vai no sentido de entender as conexões que dão sentido um pouco a esse mundo colonial amazônico português, principalmente. Né? Essa ideia das conexões como elementos fundamentais para entender o mundo amazônico é o que vai, é um pouco o eixo que vai organizar a minha fala aqui. Só apenas apresentando um pouco esse espaço, né? Essa Amazônia portuguesa colonial, ela constitui, desde princípios do século XVII, uma província administrativa separada da América Portuguesa, né, que se denomina o Estado do Maranhão e Pará. Depois de meados do século XVIII, essa denominação muda para Estado do Grão-Pará e Maranhão. Né? As duas principais cidades, que foram fundadas, inclusive, como cidades, aqui no mapa estão misturados nomes, enfim, cidades antigas, cidades com os seus nomes contemporâneos, né? Mas o fundamental é vocês reterem as cidades de Belém e São Luís, né? Que são as principais cidades desse estado do Maranhão e Pará, cuja capital, oficialmente, até meados do século XVIII, é a cidade de São Luís. Depois passa a ser a cidade de Belém. Então, na América Portuguesa, a rigor, existem dois estados. O estado do Maranhão e Pará, que equivale mais ou menos a essa mancha azul que eu joguei no mapa. Claro que as fronteiras não se conhecem, nem o território se conhece. E o estado do Brasil, ao sul e a oeste. Né? Que faz Bahia, Pernambuco, todos que vocês conhecem. Muito bem. O que me interessa aqui nessa fala é mais a região mais oriental desse estado, que corresponde ao território da antiga capitania do Pará. Essa imagem que eu mostro aqui. O estado do Maranhão é dividido em diversas capitanias. As mais importantes no século XVII são Pará, que seria mais ou menos isso, esse território, e o Maranhão, a oeste, e depois o Piauí, um pouco mais a oeste. Depois se cria também a capitania de São José do Rio Negro, enfim, são uma série de configurações territoriais que vão se transformando ao longo do tempo. Mas o que me interessa principalmente aqui, e eu vou falar de século XVII até praticamente meados do século XVIII, é essa região azul que está marcada aí no mapa. O objetivo dessa minha fala é chamar a atenção para a necessidade de nós pensarmos essa Amazônia, né, portuguesa numa escala global. Né? E o meu argumento hoje é o de que nós só podemos compreender a construção dessa Amazônia colonial, ou se quisermos, das Amazônias coloniais, porque aí incluo também as Amazônias não portuguesas, né, se as entendemos a partir das suas conexões mais amplas. E isso é importante porque, no fundo, tanto para o mundo amazônico português, como para o mundo amazônico castelhano ou espanhol, se quisermos, por exemplo, também, se consolidou na historiografia uma interpretação que, em grande medida, definiu esses dois vastos territórios a partir, principalmente, de uma ideia, que é a ideia do isolamento. Né? No caso do luso-brasileiro, o isolamento em relação aos principais, ao que se definiu na historiografia como os principais circuitos comerciais sul-atlânticos, né, do Atlântico Sul, que teriam sido fundamentais na configuração da formação, na própria formação do Brasil. No caso do mundo castelhano, isolamento em relação ao mundo andino, principalmente. Né? Apesar de uma série de avanços para a gente
de novas pesquisas sobre as Amazônias hispânicas, vamos chamá-las assim, não há dúvida, acredito eu, da dificuldade de incorporar o mundo amazônico às narrativas sobre a formação das nações sul-americanas. Eu acho que o melhor exemplo disso é que, apesar de mais de 70% do território de países como o Peru e como a Bolívia serem de floresta amazônica, eles são considerados, por uma série de razões, não quero questionar isso aqui, países andinos. Muito bem. Então, o que eu quero rediscutir essa ideia de isolamento, totalmente cristalizada na historiografia, e para isso o que eu vou fazer é discutir, muito com base na documentação, que eu vou trazer aqui para vocês, por isso a apresentação, que vocês estão vendo, quero me referir a alguns fluxos que eu vou chamar de coisas, ou de produtos, e de gentes, que, no meu entender, eles dão sentido justamente à construção desse mundo amazônico. E eu vou começar com os dois principais produtos coloniais, ou gêneros coloniais, produzidos na Amazônia desde finais do século XVII, que são o cravo do Maranhão e o cacau, né? Chamadas, entre outras, drogas do sertão, que incluem uma série de outros produtos, mas esses dois são os mais importantes. O mais importante mesmo deles é o cacau. O cacau é uma planta amazônica, de origem amazônica, que em tempos remotos se difundiu pelo restante da América do Sul e também pela América Central, né? Daí a relação, por exemplo, com o mundo mexica, né? E como eu até discuto no texto justamente que o Carlos usa nas suas aulas, a partir dos anos 1670, grande medida animada pela expansão do consumo de chocolate na Espanha, a coroa portuguesa passa a incentivar de maneira muito clara e muito forte, né, o cultivo do cacau, justamente na capitania do Pará, mas também a exploração do cacau silvestre, que se chamava à época o cacau bravo, né, não cultivado, que nascia naturalmente, né, pelos sertões da Amazônia. Eu vou usar sempre a palavra sertão, porque é o termo que se usa para se falar do interior desse território, né? Então, passam a se explorar, e a coroa incentiva isso, passam a se explorar também os famosos, como se dizia à época, cacuais, ou cacauais naturais, que havia principalmente ao longo dos rios, de alguns rios, não de todos, de alguns rios, principalmente os que se chamam de água branca, os rios como o Amazonas, o Madeira, principalmente, né? Passa a se explorar o cacau também silvestre nesses rios. Bom, o que é fundamental falar aqui é que a experiência das Índias, como se dizia à época, né, principalmente de Caracas, esse é um termo que recorrentemente aparece na documentação portuguesa, ela representa, então, essa experiência com o cacau de Caracas, representa um modelo que devia ser seguido, né, como mostra, e a experiência de Índias em geral, como mostra exemplarmente um texto escrito por um morador português em meados do século XVIII. É isso que agora... Carlos, está aparecendo o texto aqui, só para confirmar se está tudo ok. Beleza. Então, aqui. Também se propõe a Vossa Majestade que naquelas partes do Pará há muitas árvores agrestes de cacau, cacau bravo, de que tirarão seus vassalos e suas alfândegas os interesses que tiram os castelhanos nas Índias e as alfândegas da Espanha, porque é droga de que entra a maior quantidade nela e quase todas daquele novo mundo. Então, quando se fala em cacau, quando se incentiva o cultivo de cacau, já nas décadas de 50 e 60, mas principalmente na década de 70, a experiência a seguir, o modelo a se seguir é o do cacau das Índias, e principalmente o do cacau de Caracas, que depois vai aparecer nesse documento escrito por um indivíduo que, aliás, é um dos primeiros cultivadores de cacau, né, na região. Muito bem. Já no caso do cravo do Maranhão, que é uma planta também amazônica, é a experiência oriental portuguesa que demarca o interesse português na sua exploração, né? A perda das possessões orientais portuguesas, principalmente para os holandeses, já no início do século XVII, alimenta um interesse muito claro na possibilidade de encontrar um sucedâneo do cravo da Índia para um sucedâneo, então, do cravo da Índia. E essa ideia dos sucedâneos ela é recorrente em toda a América.
todas as Américas, né? A busca de produtos que poderiam substituir os produtos orientais, né? Então, quando as primeiras matas de cravo, e assim que aparece, são encontradas, principalmente na capitania do Caeté, que é uma capitania privada, mas entre Belém e São Luís, situada entre Belém e São Luís, a coroa e os conselhos ficam extremamente interessados pela possibilidade de ter encontrado um sucedâneo, né? E isso fica muito claro, isso é por volta da década de 1640, desde as primeiras consultas realizadas pelo Conselho Ultramarino em Lisboa com relação às potencialidades desse cravo do Maranhão, né? E aí eu selecionei alguns trechos das consultas. Com esta última amostra, se fizeram, por ordem deste Conselho Ultramarino, várias diligências, e dela constou que o cravo, posto que, ou seja, embora de diferente feição, é no sabor quase o mesmo que o da Índia. E aí, mais adiante, tirando-se delas as drogas do Maranhão, e aqui a relação é explícita, os efeitos que de anos a esta parte se não tiram das da Índia, por os holandeses estarem senhores dela. Eu não quero dizer que o cravo não fosse necessariamente conhecido, por exemplo, pelos grupos indígenas. No século XVIII, os dicionários jesuíticos da língua geral, Nhengatu, tem base indígena, se referem, por exemplo, a ibiraquinha. Acho que ibira é madeira e quinha é pimenta, agora já me esqueci, mas quer dizer, madeira-pimenta. Então, é possível. Mas o que é fundamental é que o interesse no cravo do Maranhão decorre do fato de ele se tornar, e poder se tornar, e de fato se torna, um sucedâneo do cravo da Índia. Portanto, não que os índios vão ser... O conhecimento indígena não vai, isso é muito interessante no caso do cravo e também do cacau. O conhecimento dos indígenas, dos grupos indígenas amazônicos, não vai mediar o uso dessas plantas. Não é o uso indígena que os portugueses incorporam, como acontece, por exemplo, no caso da copaíba. Mas o conhecimento indígena vai ser fundamental na exploração desses produtos. Depois eu vou me referir a isso. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, a partir desses dois produtos, é que a experiência castelhana no cacau e a experiência oriental portuguesa são fundamentais para nós entendermos como esses dois produtos e por que esses dois produtos se tornam centrais na economia amazônica dos séculos XVII e XVIII. Então, eu preciso sair da América, do Brasil e da América, e também da América, para entender o lugar que esses produtos têm e a forma como eles são compreendidos pelos portugueses e o valor que eles vão ter para os portugueses na própria exploração econômica dessa região. Muito bem, eu vou depois voltar um pouco a eles. Mas o que eu quero chamar a atenção é também para alguns fluxos de gentes, né? Não só de produtos, como o cravo e o cacau, dos quais eu vou falar no final sobre a exportação deles, mas fluxos de gentes. Em geral, quando nós falamos de fluxos de gentes no mundo americano, essa primeira modernidade, se quisermos chamá-la assim, nós nos referimos aos deslocamentos de europeus e, principalmente, de escravizados africanos atravessando o Atlântico. E, de fato, para o caso da Amazônia, desde a segunda metade do século XVII, em diversos momentos, a coroa organiza o envio de soldados recrutados da Ilha da Madeira para guarnecer as fronteiras amazônicas. Lembre-se que essa é uma região de fronteira, o que faz fronteira com as conquistas de Castela, das Províncias Unidas e da França. Depois eu mostro isso no mapa. Mas também para o envio de casais de açorianos, isso desde o século XVII, para povoar as terras do Maranhão e do Pará. Esse fluxo, inclusive, consolida, isso é muito importante, uma relação entre a Amazônia e as Ilhas Atlânticas, que será reiterada ao longo do século XVIII. Inclusive, no caso dos casais, dos povoadores açorianos, em diversos momentos ao longo do século XVIII, principalmente na segunda metade, além do século XVII, que eu me referi aqui, há levas de açorianos que chegam, como chegam em diversos outros lugares, para povoar a Amazônia. Ao lado desses grupos, desde finais do século XVII, a coroa, isso é muito claro, no finalzinho do século XVII, a coroa envia diversos carregamentos, como se dizia, de africanos,
para serem vendidos nas cidades de Belém e de São Luís. Né? A ideia é de que, e esse é um tráfico negreiro muito incipiente, mas a ideia da coroa é que, com a venda desses africanos, porque eles vêm para fazer renda para a coroa, né? Se recuperasse justamente as combalidas rendas, receita da Fazenda Real, né? Principalmente porque estavam exauridas com a construção e manutenção de uma ampla rede de fortalezas, novamente, essa é uma região de fronteiras, em todo o território da Capitania do Pará. Também da Capitania do Maranhão, mas é muito importante da Capitania do Pará. Rede de fortalezas, essa que cresce ao longo, é claro, do século XVII e do século XVIII, quanto as questões de fronteira se tornam, no final do XVII, por exemplo, cada vez mais urgentes, com a presença francesa no Cabo do Norte, o que hoje é a região do Amapá, com a presença das missões castelhanas de Minas, a oeste, no Rio Negro, então, quer dizer, próximo ao Rio Negro. É muito interessante que uma venda desses africanos, por exemplo, ela é registrada num livro específico que se chama o Livro das Fortalezas. E, claro, também se acreditava, isso a experiência do Estado do Brasil é frequentemente invocada, né, que a chegada dos africanos incentivaria o crescimento dos dízimos, portanto, das rendas reais, por meio do aumento da lavoura. É claro, esse incipiente tráfico negreiro em direção à Amazônia, ele vai se incrementar, de fato, somente na segunda metade do século XVIII, com a criação de uma companhia monopolista de comércio, a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, no período Pombal, do Marquês de Pombal, que vai enviar milhares de escravos para a região amazônica, para o Maranhão e para a Amazônia. Ora, não há dúvida que esses fluxos de gente conectam a Amazônia ao mundo atlântico, né? Com a costa africana, com as ilhas, mas, e isso eu quero chamar bastante atenção aqui, há outros fluxos de gente igualmente importantes que permitem perceber a íntima conexão entre o litoral, as cidades de São Luís e de Belém, e o vasto sertão amazônico. Lembre-se que Belém e São Luís são as cidades onde chegam as naus vindas do ultramar ou vindas da África, quer dizer, da Europa ou da África. Né? E eu estou me referindo aqui a um outro tráfico de escravizados, extremamente importante da região amazônica e, infelizmente, invisibilizado em grande medida na historiografia brasileira, muito centrada, como vou falar mais no final, no tráfico de escravizados africanos. Eu estou me referindo aqui ao tráfico dos chamados escravos do sertão, né? Um tráfico transamazônico e não transatlântico. Né? Os rios que desagam no rio Amazonas, né? Aí vocês podem ver o rio Xingu, toda a margem sul, por exemplo, o rio Xingu, o rio Tapajós, o rio Madeira, mas também a margem norte, como o rio Negro, e, é claro, o próprio Amazonas e Solimões, quando ele muda de nome depois de Manaus, né? Se tornaram lugares de intensa escravização desde meados do século XVII. Só para lhes dar um exemplo, em 1689, um senhor de engenho do rio Mearim, o rio Mearim não está no mapa, mas digamos que seja mais ou menos por aí, é próximo a São Luís. Tá? Desemboca na Bahia onde fica a ilha de São Luís, do Maranhão. Esse senhor de engenho, que se chama Diogo Freud de Brito, que vai comprar africanos para o seu engenho no final do século XVII, também adquire, em 1689, dezenas de escravos vindos dos sertões do Amazonas. Não está claro de onde, mas provavelmente seria dessa região aí. Inclusive escravos que são nomeados. E eu acho que é importante mostrar aqui esse registro. Como uma moça chamada Cunhapuí, que havia custado 6 varas de pano de linho grosso e um ferro, acho que é ferro de covos, e uma foice. Ou um rapaz, por nome Coruru, que havia custado 2 peças de ferramenta. Esse tráfico transamazônico de escravos, essa ideia de tráfico transamazônico é algo que quem cunhou foi o Alexandre de Carvalho Pellegrino, que faz doutorado na Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. Eu acho que esse termo é excepcional, né, até para se mostrar a diferença do transatlântico para o transamazônico. Né?
Esse tráfico transamazônico de escravos, que existe desde meados do século XVIII, ele se incrementa principalmente a partir dos anos 1720, né, com a derrota dos índios Manaus, né, quando o Rio Negro, né, passa a ser inteiramente navegável, inteiramente, ou boa parte dele navegável, pelos portugueses, e se torna o Rio Negro, além do Amazonas, do Madeira, do Tapajós, mas principalmente o Rio Negro, o grande, entre aspas, celeiro de mão de obra indígena. Né? Também o Rio Japurá, que vocês veem aí. Né? As exposições portuguesas, inclusive, chegavam até as missões de Bainas, que é mais ou menos essa localização, tá? Não precisa ser muito preciso. Que eram missões dos padres jesuítas castelhanos. Um texto do historiador colombiano Sebastián Gómez González cita, por exemplo, uma carta escrita em 1737, na qual o autor, Francisco Martins de Rioja, se queixa, por isso voltaram os portugueses ao mesmo povoado em 1711 e levaram presos não só aos índios que puderam, senão também ao padre Juan Bautista Sana e alguns moços que ele assistia. Então, essa ideia de levar presos os índios que puderam remete justamente a essa sanha escravista portuguesa que vai entrando cada vez mais no sertão, cada vez mais ao oeste, mas também ao norte, em busca de escravos indígenas. Tanto um outro exemplo no território do Cabo do Norte, que é um território disputado até o século XIX entre a França e Portugal e depois o Brasil, em que, por exemplo, numa carta dos padres jesuítas franceses, os índios da nação Cusane teriam se queixado a eles que o principal, está ali embaixo, o principal capitão e o grosso da nação tinham entrado pelo mato para evitar um encontro com os portugueses, e nunca deixam cada ano de fazer jornadas ao alto dos rios que desaguam no grande rio Amazonas, tanto para colher cacau, salsa parrilha e cravo, esse cravo do Maranhão, como para fazer recrutamento de índios. E aqui ele se refere tanto aos índios das missões, como também aos índios escravos. Ora, o principal destino desses escravizados indígenas é principalmente a cidade de Belém, que vocês veem aí no mapa. Né? Também a cidade de São Luís. Mas o que me interessa aqui é mais Belém. Por que Belém? Porque principalmente nos rios próximos à cidade de Belém se consolida uma zona de produção agrícola, essa aqui, na qual inclusive se cultiva o cacau, nos rios Guamá, Moju, Capim, vários rios próximos à cidade de Belém, relativamente próximos à cidade de Belém. Plantações essas, nas quais a principal força de trabalho durante boa parte do período colonial é indígena, né? De escravizados trazidos dos sertões da Amazônia. Né? Por exemplo, o caso de um grande plantador de cacau, que é Pedro Portal de Carvalho, a quem, em 1722, o rei autoriza o descimento de 70 casais de índios para suas lavouras de cacau e tabaco. Aí ele só um trecho daqui da carta do rei ao governador, Bernardo Pereira de Perreda, etc., por parte de Pedro Portal de Carvalho, ele pede para poder fabricar o cacau e tabaco, carecia, para este efeito, de alguns índios. Portanto, a principal mão de obra dessa região agrícola no entorno de Belém é de índios, durante boa parte do período colonial. Certamente até meados do 18, não há dúvida, e ainda assim entrando na segunda metade. Mas ainda, esses índios escravizados e cativados nos sertões da Amazônia, que vão para Belém, voltam para o sertão em busca de mais índios e de drogas do sertão, como o cacau bravo e o cravo do Maranhão, que eram extraídos de vários sertões, né? E aí sempre se refere aos sertões dos rios. O sertão do rio Xingu, por exemplo, é uma região onde havia muito cravo. O sertão do rio Madeira, onde havia muito cacau. Né? Então, não só os índios escravizados trabalham nas lavouras dos portugueses, como também são eles que vão ao sertão
em busca de mais índios escravizados ou descidos e de mais drogas do sertão. Né? Os principais caminhos do sertão amazônico, isso já Aló, Rafael. Creo que Rafael salió, se le debe haber caído la conexión, porque no aparece más aquí en la lista. Vamos a esperar un momento a ver si se vuelve a conectar, porque estaba bien interesante, la parte más interesante. Voy a mandar un email rápidamente para él a ver si lo encontramos. A ver. A ver si lo vemos. Voy a detener. Região agrícola, né, dessa região aqui próxima a Belém, e aí eu dei o exemplo justamente do Pedro Portal de Carvalho, que é um grande plantador de cacau, que pede índios. Carecia de índio para suas lavouras, para poder fabricar o cacau e o tabaco. E é por isso que o rei lhe concede licença para poder descer do sertão 70 casais de índios. Bom, o que é fundamental entender é que esses índios escravizados nos sertões da Amazônia, acho que é essa parte que talvez vocês não tenham ouvido, eles são fundamentais não só para essas lavouras de tabaco, cacau, farinha, né, que nessa região, nesse entorno de Belém. Eles são fundamentais também para as jornadas ao sertão. Qualquer jornada ao sertão em busca de mais índios e de drogas do sertão, como o cravo, que é extraído em diversas regiões, como o Rio Xingu, por exemplo, ou o cacau, como no Rio Madeira, por exemplo, todas essas jornadas ao sertão são realizadas, que são enviadas por moradores, que armam as suas canoas, né, são organizadas, para essas jornadas acontecerem, a partir principalmente da cidade de Belém, são necessários trabalhadores indígenas também. Né? Os principais caminhos do sertão são fluviais. Né? Isso já o Sérgio Buarque de Holanda falava, né? Subindo e descendo os rios da região. Né? Se configura, então, na Amazônia colonial, uma sociedade extremamente imóvel. Né? A historiadora americana Heather Flynn Roller fala de uma cultura da mobilidade. Né? Ela estuda a segunda metade do 18. Uma sociedade marcada pelo que podemos denominar de fluvialidade, né? E que, inclusive, ressignifica categorias sociais, né? Mostrando, claro, a importância fundamental dos índios para o funcionamento dessa sociedade móvel que se desloca incessantemente entre o litoral, a cidade de Belém, de São Luís, e os diversos sertões amazônicos. Né? E é por isso que, na documentação, aparece, por exemplo, isso é muito interessante, figuras como os índios mestres de fazer canoas, ou os índios remeiros, aí na parte manuscrita, os índios jacumaúbas ou pilotos, e os índios proeiros das canoas. Né? Portanto, a economia e a sociedade amazônicas, elas se organizam não só com relação ao Atlântico, mas já vou falar sobre isso no final, mas se organizam também a partir
de dinâmicas continentais, de dinâmicas transamazônicas, que conectam, inclusive, o mundo português, não só as múltiplas Amazônias indígenas, uma nação Cusani, de que fala o padre francês Fouque, mas também a Amazônia castelhana, a Amazônia holandesa, a Amazônia francesa, por exemplo. E assim como circulavam índios, produtos, também circulavam notícias. É muito interessante essa carta escrita pelas autoridades de Minas ao governador do Maranhão, na qual se dá conta da famosa revolta de Juan Santos Atahualpa, na Amazônia peruana, né? E se informa e se alerta, né, a existência dessa grande revolta indígena ligada aos missionários de São Francisco de Ocopa, franciscanos, e que fechou boa parte da Amazônia peruana à circulação de europeus durante muito tempo. Ele escreve: Excelentíssimo Senhor, encontrando-me por ausência do proprietário com a administração da justiça e comando militar nestas províncias de Maina, participa a Vossa Excelência o teor de um ofício que recebi do governador de Lamas, tocante ao índio que se levantou contra a coroa do rei católico meu amo, e este, fingindo-se descendente dos reis incas, se fez reconhecer por 10 ou 12 mil índios que tem a seu mando por tal rei. Muito bem. Agora, é fundamental entender que essas jornadas ao sertão, né, que colocavam, insisto, em contato também o mundo português com o mundo castelhano, assim como o mundo francês, amazônico francês, além, claro, dos inúmeros universos, mundos indígenas que tem ali, né? Eles não significam, e essa é uma discussão importante na historiografia brasileira, as jornadas ao sertão, em busca de especiarias, em busca de índios, elas não significaram, de modo algum, um mundo exclusivamente voltado para o interior, né? E por que eu falei da historiografia? Porque esse é algo que se cristalizou na historiografia brasileira, é uma interpretação, isso tem a ver com o início da República Brasileira, em que sertão e litoral são mundos opostos, são mundos separados. O interior e o litoral. Esse tipo de perspectiva não permite entender a Amazônia. A Amazônia é um mundo que se volta para o interior, e eu falei de relações continentais, de relações transamazônicas, por exemplo, a do tráfico de escravizados indígenas, e da exploração das drogas do sertão, mas essa dimensão continental transamazônica, que permite, inclusive, como eu falei, a circulação de notícias entre as autoridades das diversas coroas, ela não significa um mundo isolado e voltado apenas para o interior. E aqui eu quero mostrar para vocês uma imagem de finais do século XVIII, um prospecto da cidade de Belém, atribuído ao desenhista José Joaquim Codina, que para mim representa exemplarmente, isso é um detalhe do prospecto, essa dimensão sertaneja, e assim que se fala dos indivíduos que entram no sertão na Amazônia colonial, são sertanejos, são especialistas no sertão, são práticos no sertão, e essa perspectiva atlântica ultramarina de uma cidade como Belém. Porque estão claramente representadas aqui nesse prospecto as canoas que vêm dos sertões, e aí que vocês veem tem várias canoas de coberta, que são canoas que servem para trazer produtos dos sertões muito distantes, né? E também aparecem naus vindas do ultramar, como essa nau com a bandeira portuguesa. Portanto, a cidade de Belém, no contexto geral da Amazônia colonial, inclusive, só pode ser entendida a partir das relações que ela estabelece com o sertão e com o ultramar. Ora, essas naus portuguesas, como está essa à direita, perdão, elas não traziam só escravizados ou casais de açorianos e soldados da Madeira. Claro, traziam ali inúmeros gêneros que serviam à cidade e à população portuguesa, mas principalmente, isso que me interessa aqui, elas também carregavam para Portugal todos os produtos da floresta amazônica, principalmente o cacau e também o cravo do Maranhão, além de outros gêneros como a salsa-parrilha e o óleo de copaíba. Então, há um comércio ultramarino de drogas do sertão, que vem do interior, colhidas ou cultivadas por índios, que escoa
para Lisboa, e não só para Lisboa. Né? Isso, embora já ainda há muito a se compreender sobre o comércio atlântico das drogas do sertão, não há dúvida que desde finais do século XVII há um incremento considerável do envio desses gêneros para Lisboa. Né? Para vocês terem uma ideia, um levantamento feito pela Fazenda Real do Pará, da alfândega, nos anos 1770, mostra um volume bastante significativo, principalmente de cacau exportado no período anterior à criação da Companhia de Comércio, essa companhia monopolista que tinha como principal função regularizar esse comércio. Nós estamos falando de 15 mil toneladas de cacau enviado a Lisboa em 25 anos e quase 750 toneladas de cravo do Maranhão. E também, no período da companhia, que é um período um pouco menor de funcionamento dessa companhia, essas 12 mil toneladas, quase 1.000 toneladas de cravo. Né? Portanto, há um comércio das drogas do sertão, e os dados da alfândega esses dados começam em 30, na verdade, há inúmeros registros muito fragmentados de envio dessas drogas do sertão, em períodos anteriores, inclusive para Portugal, né? Mas o que fica claro é que há um comércio muito significativo de produtos amazônicos com Lisboa. Né? A partir das finais da década de 1740, é possível, por exemplo, consultar os dados das alfândegas portuguesas, principalmente da Casa da Índia, onde todos esses produtos eram taxados. Né? Pagávamos direitos alfandegários, o direito de consulado, de obrapia, cavalaria, enfim, uma série de direitos, de imposições estabelecidas pela Fazenda Real. Então, só que esses dados só começam a partir de 1749, infelizmente. Né? Que são esses registros da Casa da Índia, onde se registra a entrada de todos esses produtos. Aqui, se vocês vão ler, mas todos esses registros dizem respeito à entrada de sacas de cacau e de paneiros de cravo fino e cravo. Não, só cravo fino, paneiros de cravo fino. Né? Ora, essa documentação alfandegária, ela indica algumas questões interessantes. Infelizmente, ela só existe, como eu disse, a partir finais da década de 40. De um lado, a clara constituição de um grupo de mercadores especializados nas drogas do sertão, né? Inclusive antes da criação da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, em meados do século XVIII. Né? Ela começa a operar em 1755. Felizmente, como eu disse, nós só podemos vislumbrar esse grupo a partir de finais dos anos 1740, quando é possível quantificar as compras de produtos amazônicos por comerciantes portugueses e também por comerciantes estrangeiros radicados em Lisboa. Para vocês terem uma ideia, apenas 14 desses comerciantes serão responsáveis pela compra, por exemplo, de mais da metade do cacau amazônico negociado em Lisboa. Essas 237 mil arrobas de cacau, nesse período anterior à entrada em funcionamento da Companhia Geral de Comércio. Se a gente vai procurar alguns desses nomes, por exemplo, em outros fundos, aparece algo que é muito interessante, que é a ideia de um negócio de produtos amazônicos. Né? Por exemplo, a habilitação a familiar do Santo Ofício, de Antônio Gomes Ferreira, nos depoimentos se fala que ele vive limpa e abastadamente de seu negócio de que trata para o Maranhão. Mais interessante ainda é a do capitão João da Silva Ledo, que fala que se refere a ele como homem de negócio do Maranhão. Mas esse homem de negócio do Maranhão, não é que ele é um homem de negócio estabelecido no Maranhão. João da Silva Ledo não só é português, como é morador e atua em Lisboa. Então, a palavra negócio do Maranhão parece ser, e isso tem a ver com a criação depois da Companhia de Comércio, um sinônimo do indivíduo que se dedica ao comércio desses produtos, notadamente o cacau e o cravo de casca. Lembre-se que, nesse período, o único cacau produzido, o único cacau que chegava a Lisboa, produzido por alguma das suas conquistas, era o cacau amazônico. A Bahia é muito posterior, já nem é mais colônia, nem é mais Brasil colônia. Então, o cacau, fundamentalmente, é um produto, neste momento, amazônico. O cravo de casca, ou o cravo do Maranhão, a mesma coisa.
Não que não chegasse cacau de Caracas, chega. Mas o grosso desse cacau, ele aparece indicado como cacau de Caracas, o grosso desse cacau vem da região amazônica. Por isso se fala de um negócio do Maranhão. Né? Inclusive, numa tese recente da USP, do Diego de Cambrai Martins, ele fala justamente desse grupo que ele vai denominar de amazonistas. Né? Significativamente, alguns dos maiores compradores se tornaram, pouco tempo depois, acionistas da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão. Esse, por exemplo, são 6 nomes de 6 comerciantes que, juntos, dominam 32% das compras de cacau antes do início efetivo da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Então, claramente, a Companhia Pombalina de Comércio se estabelece num mercado já consolidado e em redes já existentes que envolvem produtos amazônicos. Ora, parte considerável desses gêneros era reexportada para diversos outros portos europeus e até do mundo português. Então, a gente achou várias reexportações de cravo e de salsa para Pernambuco, por exemplo. Vou dar 3 exemplos. Guilherme Tansen e companhia, esses são os livros de saída da Casa da Índia, exportando 30 arrobas de salsa do Maranhão para a cidade de Hamburgo. Ou Domingos Pires Bandeira, que é um grande comprador de cacau e cravo, exportando 200 paneiros de cravo do Maranhão, aparece cravo do Maranhão, para Gênova. E, finalmente, o último exemplo, essa companhia inglesa que exporta para Londres 201 arrobas de cacaus, né, como aparece no texto. Portanto, por meio dessas redes comerciais, que se modificam depois da criação da Companhia de Comércio, eu preciso dizer, a Amazônia se conecta às dinâmicas globais de circulação de produtos tropicais. Muito bem. Já para encerrar a minha fala, qual então o lugar dessa Amazônia colonial? Como eu busquei mostrar aqui, e eu procurei me concentrar principalmente no período que vai do século XVII a meados do século XVIII, quando principalmente o tráfico negreiro é ainda incipiente, esse mundo ele só é colocado em movimento graças ao trabalho compulsório dos índios. A ausência de uma rota negreira e de um tráfico de escravizados africanos volumoso não implica isolamento. Nem mesmo impossibilita uma economia atlântica, né? Uma vez que as drogas do sertão eram exportadas, as drogas do sertão cultivadas e colhidas pelos índios da Amazônia eram exportadas por meio de uma rede comercial atlântica e também europeia, como vocês podem ver. Por outro lado, a dimensão atlântica dessa economia e dessa sociedade não é suficiente para compreendê-la, né? Do mesmo modo que a experiência colonial portuguesa na América também não é suficiente para entender essa sociedade, né? Como procurei mostrar aqui, há uma dimensão continental transamazônica fundamental para entender a Amazônia colonial, né? Dimensão essa que igualmente conecta o mundo português aos mundos castelhano, francês e holandês, também amazônicos, né? Não sem razão, já em meados do século XVIII, por exemplo, quando a rede de fortalezas portuguesas se amplia, principalmente na fronteira oeste, né, há um intenso comércio entre portugueses e militares espanhóis nas fronteiras do Rio Negro. Em grande medida também, porque era mais fácil para esses indivíduos, para esses militares espanhóis que estavam na região de Minas, comerciar com os portugueses do que comerciar subindo, por exemplo, os Andes, né? Por outro lado, como eu procurei mostrar logo no início, há outras experiências imperiais, inclusive portuguesas, são fundamentais. Insisto aqui, o lugar central que o cacau passou a ter no mundo amazônico, ele não pode ser entendido se não compreendendo a relação que se constituiu desde a União Ibérica com as Índias de Castela, como se dizia à época. No caso do cravo do Maranhão, é a experiência oriental portuguesa que condiciona o interesse por essa planta
ao mesmo tempo, tão diferente e tão semelhante ao cravo da Índia. Assim, não há como nós pensarmos a Amazônia se não a inserirmos numa perspectiva global que transcenda o Atlântico e que transcenda a América Portuguesa. E que dê conta, claro, das inúmeras e complexas relações que dão sentido a essa Amazônia. Bom, eu vou terminar aqui com uma imagem de uma balança comercial portuguesa do ano de 1776, que acho que ela mostra essas conexões mais amplas. Essa imagem aqui, são 4 arrobas de cravo do Maranhão, está ali explícito cravo do Maranhão, abaixo do açúcar branco, né, que são enviadas de Lisboa para a Mauritânia. Ora, esse cravo do Maranhão, que nunca foi cultivado, diferentemente do cacau, nunca se chegou a cultivar, aliás, é uma planta em extinção, é o Discipelium caryophyllaceum. Esse cravo do Maranhão, com relação a esse cravo, a ampla utilização do trabalho indígena, o fato de se tratar de uma economia extrativa, como eu disse, relativamente pouco importante quando comparada, é claro, ao tabaco, e nem se fala ao açúcar, a sua total desconexão dos circuitos do tráfico africano, que são elementos, inclusive, fundadores de uma interpretação sobre a nação brasileira, tem levado a considerar esse tipo de experiência econômica e social como uma experiência marginal e isolada. Em grande medida, infelizmente, a força discursiva de uma narrativa unificadora de um Brasil fundada no mundo atlântico, na exploração da força de trabalho de escravizados africanos, o que nos tem feito no fundo, é invisibilizar outras conexões imperiais, outras conexões atlânticas, outras conexões continentais, no caso transamazônicas, que, é claro, nos ajudam a compreender a heterogênea formação do próprio Brasil e das Américas. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Muito, muito interessante. Gostei, pacas, como você fala aqui. Muito, muito legal. Eu queria abrir, então, tenho várias perguntas eu também, quero aproveitar, mas queria abrir. Aí já está Carlos Gabriel. Quem quiser perguntar, pode ligar a câmera e fazemos um pequeno registro de quem quer perguntar. Coletamos algumas perguntas. Evelyn, Carlos Gabriel, Evelyn, não sei quem mais quer participar. Bom, então vou deixar aí Carlos Gabriel, depois passamos para a Evelyn, qualquer coisa vou eu de terceiro, senão fico para a próxima rodada. Carlos Gabriel, com você. Carlos Gabriel, tem que abrir o microfone. Bom, eu queria agradecer ao Carlos, mais uma vez, e ao Rafael pela brilhante exposição. Eu teria 2 perguntas para o Rafael, né? Já que ele trabalha, né, com esse período anterior, vamos dizer assim, próximo do Tratado de Madrid, 1750, e antes do Tratado de Madrid, Santo Ildefonso, e antes da criação da capitania do Rio Negro, né? Uhum. Né? A primeira pergunta, Rafael, é essa fluidez fronteira entre essa amazônica portuguesa e hispânica, né? Principalmente essa região de Minas, né? E essa confluência, né, entre o lado português e espanhol, ou seja, né, eu posso pensar que havia uma fluidez ligada ao comércio, né, de escravos, de negros da terra, né, isso como se fala dessa escravidão indígena, né, de ambos os lados, mesmo tendo as missões, né, de Minas requerendo também, controlando esse comércio, mas eu posso pensar numa fluidez entre essas fronteiras, ou seja, eu não tenho demarcação de território, não tenho nações, vamos dizer assim, né? E como havia uma grande circularidade de pessoas, de mercadorias, e como isso, né, vamos dizer assim, de certa forma, dava a dinâmica, né, desse mercado, desse espaço. Posso pensar nisso? Tá? E na segunda, sempre me chamou a atenção a tese, que você conhece, do Carlos Bastos, orientado pelo... Né, foi um aluno da graduação. Ele e a esposa dele, a Cimeia, né? Então, os dois foram.
são professores atuais do Pará, da Amapá. Sempre me chamou a atenção do trabalho dele, que eu participei da banca. Por quê? Porque para os espanhóis, e para esses que estavam nessa região de Minas, Iquitos, não é isso? Uhum. Fronteira espanhola ia até São Luís. Ou seja, para os espanhóis, a fronteira do Império Espanhol era até São Luís. Eu sempre fiquei invocado com isso, porque, ou seja, volto novamente que é a primeira pergunta, né? Como essa fronteira ela é uma coisa muito, né? Ela não tem uma definição clara. É só no final do século XVIII, e eu acho que só no século XIX que essa coisa que realmente é definida. Eu estou correto nessa minha análise? É uma pergunta. E a outra pergunta é essa dinâmica mercantil desse seu espaço, né? Que é um espaço que foge daquele tipo ideal, não é isso? Da Casa Grande Senzala, não é isso? Não dá para vir com aquele tipo ideal weberiano, não é isso? Do Atlântico, do açúcar, para querer entender essa sociedade sua. E como você tem uma dinâmica do comércio do sertão, que vai desembocar, né, no comércio das monções, que é uma outra dinâmica comercial, é uma outra elite mercantil, não é isso? E que eles têm um poder político muito grande junto, não é isso? Ao reino, né? Então, na verdade, a minha questão, a segunda questão seria isso. Eu posso pensar, né, como eu tenho dinâmicas regionais que são conexões mundiais que chegam até Hamburgo, vão a Londres, não é isso? Tem conexão em Lisboa, mas como isso permite, vamos dizer assim, um poder político e econômico, né, frente às outras elites, né? E isso vai desembocar toda a discussão depois do Império, né? Como é que é a confusão do Império até a primeira metade do século XIX. Você concorda com isso? E obrigado mais uma vez. Rafael, vou dar a palavra para a Evelyn, para ela perguntar. Você junta, e acho que tem o Eduardo ligou e o Alex Boruch também ligou. Então, se confirmam eles dois, Eduardo e Alex, vão nessa ordem. Depois estaria Walter. Então, vou deixar para a Evelyn, depois passo para o Eduardo. Aí, correto. Ok. E voltamos depois para Alex e Walter. Tá ok? Entenderam? Ok. Então, vai, Evelyn, por favor. Gabriel, valeu. Queria agradecer pela fala do professor Rafael, achei super bacana, principalmente porque espera um momento. Me chama muito a atenção. Não, já me estão vendo. É que eu estou aplicando a médica. A minha pergunta tem um pouco a ver com o que eu vinha pesquisando e, de certa maneira, continuo trabalhando com a fronteira sul, né? Mais ou menos no mesmo período em que você está falando, principalmente a segunda metade do século XVIII. Então, a primeira pergunta que eu tenho assim, para fazer é que, quando você falou dos soldados da Ilha da Madeira e dos colonos açorianos, eu me lembrei da vinda de colonos açorianos para a fronteira do sul, né, para esses espaços, principalmente a partir de 1740, e toda uma discussão em torno do povoamento do sul do Brasil, em relação justamente a uma disputa de territórios com a Espanha, né? E eu queria saber se no norte, né, nesse espaço que você está apresentando para a gente, se houve uma intensificação dessa entrada de açorianos nessa época, entre 1740 e até mesmo a partir do Tratado de Madrid, se existem dados sobre esses colonos açorianos na Amazônia. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta tem um pouco a ver com um tema que eu sou um pouco mais familiarizada, que é a questão da escravidão indígena, né? E as discussões em torno da escravidão e da liberdade indígena em zonas de fronteira. E eu fiquei bastante impressionada com a importância dos rios na discussão sobre a Amazônia, e fiquei me indagando aqui se o domínio dessa navegação dos rios, como você pontuou, inclusive o caso da navegação do Rio Negro, se a navegação desses rios poderia estar associada
também a essa busca intensa por mão de obra, no caso indígena. Se, para além de uma conquista territorial, haveria uma conquista de mão de obra, haveria um reforço dessa mão de obra na medida em que a presença escrava africana seria menor na Amazônia, se comparado a outros espaços da América Portuguesa. Essas são basicamente as minhas perguntas e, mais uma vez, muito obrigada. Ok, vou passar para Eduardo, para ele fazer a dele, e aí passo para Rafael, tá bom? Eduardo. Ok. ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Buenas? Sí, perfecto, perfecto. Ah, bueno. Bueno, no, el doctor, no muy interesante la conferencia que dictó. Yo estoy muy agradecido pues por ese conocimiento que difundió tan monumental. Pues yo tenía tengo dos preguntas. La primera es acerca de Manaos. Aquí pues, por lo que conocemos los hispanoamericanos, pues hablan más que todo del apogeo de Manaos es en el siglo XIX, desde el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, pero por lo que dijo el doctor, pues parece que Manaos ya había sido poblado desde la colonia portuguesa transamazónica en el siglo XVII. Entonces no sé si ya Manaos ya tenía un progreso económico y una actividad y una dinámica comercial muy importante, y no solamente con la América portuguesa, sino también con la América española, porque Manaos está dentro del brazo caciquiare que une el río Amazonas con el río Orinoco. Entonces obviamente debían tener mucha correlación con la América castellana, especialmente de la área amazónica. Y la segunda, pues había escuchado una vez que Portugal había utilizado la frontera del Amazonas para buscar una salida al Pacífico, especialmente durante el siglo XVIII. No sé qué tan cierto sea esa situación, que Portugal estuvo buscando una salida hacia el Pacífico, o sea, hacia el Mar del Sur, como lo llamaban en ese entonces, en tiempos de la colonia portuguesa, la América portuguesa. Entonces, pues, eran mis preguntas, sí, que quería, pues, a ver, las inquietudes que tengo. Bueno. Muchas gracias, doctor. Bom, peraí, Carlos, não está aparecendo teu... Agora fui eu. Contigo, Rafael. Na próxima rodada já tem uns 4 aqui anotados, só para eles saberem, que fiquem tranquilos. Vai. Tá bom. Tá, então, muito obrigado pelas perguntas, são extremamente interessantes. Bom, vou tentar responder a todas elas. Eu acho assim, primeiro, Carlos Gabriel, eu falei, claro, de um período um pouco longo, portanto, também não dá para pensar algo homogêneo ao longo desse tempo. Não há dúvida que não é uma fronteira claramente demarcada, mesmo. O Tratado de Madrid, no norte, é um fracasso. Depois o Tratado de Santos Ildefonso também, eu me lembro, não dá muito certo. Então, não é uma fronteira claramente demarcada entre Portugal e as terras de Portugal, as terras de Castela, por um lado. E eu acho que, ao longo do tempo, essas relações elas vão se transformando. Acho que até quando se abre a navegação do Rio Negro, quando se derrotam os índios Manaus, os índios Maiapena, e finalmente é possível subir o Rio Negro, o que mais caracteriza a relação entre portugueses e castelhanos, e os índios que estavam nas missões, é a escravização. Eventualmente pode haver uma negociação ou outra, mas não há dúvida, eu acho que o trabalho do Sebastião Gomes mostra isso claramente. Há uma incessante investida portuguesa nessas regiões em busca de escravos. Claro, obviamente, estamos falando aí, inclusive, da existência nessa região, de inúmeros grupos indígenas, e isso sim é interessante, que negociam com espanhóis e com portugueses. É o caso clássico dos índios Omágua, que, dependendo dos seus interesses, estão aliados com um ou aliados com outros, ou aliados aos dois ao mesmo tempo, né? Então, acho que
nessas primeiras décadas do século XVIII, a relação é principalmente uma relação marcada pela tentativa de escravizar essas populações indígenas. Isso é muito interessante, é o crescimento. E por que também? Porque isso coincide com o boom da economia do cacau. A partir dos anos 20, o cacau, os preços do cacau sobem. Então, o número de terras destinadas ao cultivo do cacau aumenta nessa região próxima a Belém, e o número de expedições ao sertão em busca do cacau também aumenta. E para isso é preciso índios. Né? Então, agora, à medida, depois do Tratado de Madrid, quando a escravização indígena, em princípio, ou oficialmente é proibida, em 1755, é muito interessante que tem historiadores agora que falam do pós-abolição, se referindo ao pós-abolição da escravidão indígena, que é um termo sempre... Essa nova apropriação do termo é muito interessante. Aí sim, acho que há outras relações, que é justamente o trabalho que tu está falando, que é o trabalho do Carlos e da Cimeia. Ou seja, essa segunda metade do século XVIII, essa fronteira, que ela se torna inclusive mais povoada, com a própria expulsão dos jesuítas dos territórios de Castela, em 1767, se não me engano, obviamente essas relações se reconfiguram. E aí, então, não se... que eu conheça, não há tanto uma negociações envolvendo escravos indígenas. O que há é muita escravização forçada dos índios, teoricamente, sob jurisdição castelhana, por parte dos portugueses. Mas o que ocorre na segunda metade do século XVIII, inclusive com o fim das missões de Minas, jesuíticas de Minas, é uma reconfiguração dessas relações. E o trabalho do Carlos da Cimeia mostra claramente. Esse é um dos textos, por exemplo, de brasileiros, escrito em português, que a gente usou no curso de Panamazônia, agora lembrando o que o Carlos falava no começo, logo no início da sessão. É um texto muito interessante que mostra, por exemplo, como os oficiais castelhanos vão negociar com os comerciantes portugueses que têm as suas casas desde Belém e entram nos sertões, né, os regatões, entram vendendo nas comunidades, nas vilas portuguesas, e chegam até a negociar com os castelhanos. Alimentos, por exemplo. Né? Então, são tempos distintos, né? Momentos distintos dessa fronteira. O século XVII e boa parte do século XVIII, não há dúvida que a escravização é uma marca fundamental dessa expansão. E aí, isso só para conectar com a pergunta da Evelyn, né? Não há dúvida. A escravização é um elemento, entre outros, fundamental de territorialização portuguesa desse espaço. E, digamos assim, entre aspas, quem teve sucesso, entre milhões de aspas, na Amazônia foi, sem dúvida, Portugal. Fundamentalmente, boa parte do território amazônico foi dominado por Portugal. E aí, só para conectar com a fala da Evelyn, não é que os portugueses dominaram territorialmente, ou seja, no sentido de uma territorialidade espraiada. O que eles dominam são as rotas. O que eles dominam é a navegação dos rios e as rotas dos rios. Isso desde cedo. E para isso é fundamental, claro, ter os índios que conhecem essa navegação. Né? Daí vem os jacumaúbas, os índios proeiros e, fundamentalmente, os índios remeiros. Né? Outra questão importante, voltando à pergunta do Carlos Gabriel, a nítida sensação que eu tenho estudando cada vez mais essa Amazônia até meados do 18, e esse é um aspecto importante, até Pombal, é que eu não sei se nós podemos falar de uma elite mercantil. Em primeiro lugar, há um aspecto importante que caracteriza a Amazônia colonial. Não circula moeda metálica. Até 1749, a coroa proíbe a circulação de moeda metálica. Até com medo, inclusive, de que essa prata vá pelas fronteiras. Isso gera uma série de confusões, inclusive os dízimos são, como em outros lugares também, pagos em espécie. Enfim, há uma série de confusões, mas isso é uma determinação da coroa. E se a gente vê, por exemplo, quem manda, logo nos primeiros anos da companhia, comércio, os grandes devedores da companhia são os mesmos indivíduos que armam canoas para ir ao sertão, em busca de drogas. Né? Cacau, cravo, salsa, copaíba, etc. Então, eu acho que até a tese do Zé Alves, meu colega,
ele mostra claramente que o período pombalino ele claramente influencia a conformação de uma elite mercantil, que depois vai ser estudada, por exemplo, pela própria Cimeia, na sua tese de doutorado tão interessante. Então, são produtores comerciantes, em grande parte do período colonial, e a presença da companhia altera, creio eu, essa relação e se fortalece cada vez mais uma elite de fato mercantil, não só produtora. E quando eu falo produtor, é um indivíduo que tem terras e, ao mesmo tempo, manda seus escravos ao sertão. O Diogo Frois de Brito, que é um homem do Maranhão, do Rio Mearim, próximo a São Luís, ele compra africanos para o seu engenho, compra índios para o seu engenho e manda índios para o sertão. Então, enfim, é um outro modelo, né? Muito móvel, muito fluvial, é outra lógica. E, nesse sentido, eu acho que a tua palavra de dinâmicas regionais, ela é fundamental. Eu acho que nós estamos aqui pensando em dinâmicas regionais, mas nem por isso desconectadas de dinâmicas mais amplas, né? Eu sempre sou um grande defensor, apesar de parecer quase um palavrão na historiografia brasileira, da história regional. Nós temos que recuperar uma história regional. Não bairrista, nem chauvinista, nada disso. Mas entender essas dinâmicas regionais e como elas têm lógicas muito distintas. Mas o Brasil sempre tem uma narrativa única, né? A da posição litoral-sertão, a do Atlântico Sul. Nós insistimos nessa narrativa nacional, né? E não vemos, a Evelyn falou da fronteira sul também, não vemos essas outras realidades que conformam a heterogeneidade, inclusive a heterogeneidade da própria região amazônica. Uma coisa é o Rio Tocantins, próximo a Belém. Outra coisa é o Rio Madeira, quilômetros, milhares de quilômetros distantes. Também a Amazônia é heterogênea, não só do ponto de vista dos seus ecossistemas, das formas de ocupação, dos grupos indígenas, das línguas indígenas que se falavam milhares de anos antes da chegada dos próprios europeus. Então, aí também temos que fazer história regional dentro da Amazônia. Também a Amazônia é tirana nesse sentido. Ela nos obriga a pensar uma unidade, é sempre a floresta, é sempre, né? Quando, obviamente, é muito mais complicado do que isso, né? Inclusive hoje em dia, lembramos que boa parte da população da Amazônia hoje não mora na floresta, mora nas grandes cidades como Manaus e Belém. Eu não sei se eu respondi um pouco a tua pergunta, mas, enfim, era isso. Deixa eu passar a pergunta da Evelyn. Bom, qualquer coisa vocês me avisam. Evelyn, sim, ao longo da segunda metade do 18, há mais levas de açorianos. É interessante, porque as primeiras levas de açorianos para Belém, para São Luís, são dos anos 1640 e final dos anos 40 do século XVII. Depois há outras levas, na década de 70, principalmente na década de 60 e 70 do 17, e depois, na segunda metade do 18, aí coincide com a ida de açorianos ao sul, há várias tentativas tentativas não, de fato ser efetivo de enviar açorianos para o Pará, principalmente para o Pará. Eu acho que isso tem a ver com outro contexto, que é o fim da escravização dos índios, pelo menos oficialmente, o pós-abolição. Tem a ver também com o Tratado de Madrid, tem a ver com uma outra forma de pensar o povoamento desse espaço, né? Eu ia falar alguma coisa, me esqueci. Enfim, com uma nova territorialização desse espaço. Inclusive, tem a ver com a criação de São José do Rio Negro, como o Carlos lembrou, etc. Agora, quem tem trabalhado bastante essa questão dos açorianos, eu acho que aí sim te interessa, é meu colega, o Antônio Otaviano Vieira Júnior. Ele acabou de defender a tese dele de titular, discutindo esse problema da mão de obra indígena africana e também a questão da chegada dos açorianos. Ele escreveu vários textos sobre os açorianos, né? Inclusive, não só açorianos, também se manda povoadores de Mazagão, na África, para a região do Cabo do Norte, onde hoje é o Amapá, etc. Então, claro que há uma intensificação, porque há claramente uma ideia de ocupação e de povoamento desses espaços, na qual os açorianos têm um papel fundamental, principalmente na segunda metade do século XVIII. Sobre escravidão indígena, bom, eu já falei um pouco aqui, antes fiz o gancho com a pergunta quando estava respondendo as perguntas do Carlos. Não há dúvida, a escravização, a busca por drogas do sertão,
as ameaças reais ou fictícias de presença de holandeses no Rio Branco, por exemplo, dos franceses no Cabo do Norte, leva os portugueses a cada vez mais se entranhar pelos sertões, com os seus índios, claro, porque quem rema, quem faz tudo são os índios, e as populações mestiças. Então, não há dúvida que a escravização dos índios tem um papel territorial fundamental. Insisto, os portugueses chegam até Maynas, que é muito distante de Belém. Isso saindo de Belém, que a grande cidade aí é Belém, a grande. Poucos milhares de pessoas, mas o centro dessa malha toda é, no fundo, portuguesa, né? Claro, é Belém. Respondi a tua pergunta, Evelyn? Se qualquer coisa, vocês me avisam. Muito bem, Eduardo. Não há dúvida aqui, claro. Manaus se torna a cidade importante mesmo no século XIX, com o boom da borracha, né? Manaus, a rigor, não é a cidade importante. Está lá no mapinha, mas ali o que havia era a fortaleza do Rio Negro, que era a porta de entrada. Lembre-se que estamos falando de rios monstruosos, larguíssimos. Mas ali havia uma fortaleza do Rio Negro. E é a partir dali que se iniciam essas entradas e essas razias portuguesas para a conquista dessa região, que era muito povoada. Por isso havia muito interesse dos portugueses. A cidade a rigor importante e que foi capital do Amazonas durante muito tempo, da província, não é Manaus, é Barcelos. Barcelos era a capital da capitania de São José do Rio Negro. Barcelos é subindo mais o Rio Negro. Eu acho que ela não aparece aqui no mapa. Deixa eu pegar o mapa aqui e compartilhar com vocês. Mas eu tenho a sensação que nós não colocamos Barcelos. Pois se não me engano, Barcelos... Deixa eu compartilhar o mapa. Barcelos, ele está acho que agora eu fiquei em dúvida se ele está um pouco acima ou abaixo do Rio Branco. Você vê o Rio Branco aí? Não sei se está aparecendo aqui, meu mouse na tela. Mas Barcelos, eu acho que é um pouco depois. Acho. Posso estar falando uma besteira, não sei se é antes ou depois. Agora, na verdade, eu não estou me lembrando. Então, Manaus não era uma cidade importante. O que havia aí era uma fortaleza, que, infelizmente, hoje não existe mais, não existe nem o resto das fortalezas existem nessa região. A questão do Caciquiara e do Orinoco, não há dúvida que há uma relação entre o caso. Há uma relação. E essa relação se consolida principalmente depois, não tanto no período que eu estou falando. Esse período que eu falei um pouco aqui, que é a primeira metade do 18, é o período em que começa a se entrar, de fato, pelo Rio Negro, né? Principalmente em busca de escravos indígenas, né? Mas não há dúvida que não é que haja necessariamente uma circulação de gente, mas há inclusive uma intensa circulação de grupos indígenas. E o Rio Branco aí tem outro papel fundamental, que é o rio que acaba conectando e relacionando os portugueses com os holandeses pelo Rio Essequibo, enfim, toda essa parte norte do que hoje é a Guiana, a antiga Guiana inglesa, mas que naquele momento, durante muito tempo, foi, na verdade, uma colônia holandesa e não inglesa, né? Então, claro que essas rotas elas vão sendo, por meio desses rios, sendo lentamente exploradas, e aí volta à questão que eu me referi quando eu respondi ao Carlos Gabriel. O comércio aí também tem um papel fundamental. O comércio e a ameaça, né? Sempre há uma ameaça. Ameaça de invasão, ameaça de entrada de holandeses, de entrada de castelhanos, né? Sempre essa é uma região... Na verdade, não são fronteiras delimitadas, mas é uma zona de fronteira, onde, claro, há conflitos e há também um sem número de negociações. Então, aí o Rio Negro, claro, se torna um elemento fundamental, como até hoje, de conexão entre o mundo hispânico, vamos chamá-lo assim, e o mundo português. E mais? É muito interessante, aliás, essa questão do Pacífico, na verdade, me lembrou outra questão muito interessante. No tempo da União Ibérica, isso quem discute é o Alírio Cardoso na sua tese
sobre o Maranhão durante a União Ibérica, é muito interessante que há uma proposta de, quando você fala do Pacífico, me lembrou a ideia de que o Peru, essa coisa genérica Peru, está próximo do Maranhão. Também estou usando os termos da época. E de que mais? Se acreditava que a prata de Potosí poderia ser escoada pelo Amazonas. Então, há um projeto apresentado aos Filipes de viabilizar a exportação da prata de Potosí pelo rio Amazonas. Então, essa ideia de que esses mundos se conectam, ela é muito antiga. E que esse mundo do Peru, desse Peru genérico, com o Maranhão, também genérico, são mundos conectados. Isso é muito interessante também, se nós abrirmos um pouco mais a reflexão, porque isso nos remete a pensar uma outra questão, que também é uma questão parte marginalizada na historiografia desses países, que é a relação entre os Andes e a Amazônia, né? Que é uma relação muito antiga, né? Pré-colombiana. Né? Só pensar, por exemplo, os rituais dos Incas, dos imperadores na selva alta, e as inúmeras, por exemplo, referências a animais amazônicos nas culturas pré-colombianas do Peru, né? Andinas. Então, há também uma relação aí muito importante, que acho que tem se trabalhado cada vez mais, mas que também, por exemplo, o mundo português é pouco trabalhada, mas ela é importante. Há um sem número de relações entre o mundo das terras baixas e o mundo da serra, né, que precisam ser trabalhadas e repensadas. Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso. Será que eu deixei alguma coisa? Acho que sim. Na segundo encontro que fizemos com Alejandra Ramos, ela mencionou esse tema dos Andes com a Amazônia. A situação aqui ficou mais difícil cada vez, está mais frio. Cada vez más frío aquí en nosotros. Te abrigaste nomás. Sí. Vou passar para Alex, então, depois vai Walter e depois Gabriel Cabrera, ¿tá bom? Tá bom. Sí, es una pregunta bien breve y es para el periodo anterior, al periodo que presentaste, Rafael, sobre conexiones más que nada de los puertos de San Luis y de los otros en la costa con el Caribe español, para el periodo pre-Unión Ibérica y Unión Ibérica. He visto que hay gente que conecta durante la Unión Ibérica fundamentalmente Pernambuco con el Caribe a partir de tráfico de esclavos, a partir de, en ocasiones inclusive, esclavos indígenas salidos de Brasil hacia el Caribe, pero bueno, era por ahí. Ok, Walter, por favor. Walter, não esqueça de ligar seu microfone. Walter, enquanto Walter se liga, vou passar a Gabriel Cabrera. Gracias, Carlos. Tenho duas perguntas. Valência, tem como você passar alguém aí na minha frente depois do retorno, que eu tenho que resolver um negócio aqui. Tá, já fizemos isso, já. Dale, Gabriel. Tengo dos preguntas. La primera es, en todo este tipo de economías extractivas, hay un momento donde la producción decae y la producción se traslada a otro lugar de la geografía en muchos casos. Eso hace parte de una historia global que se puede leer en muchísimas circunstancias. Entonces, mi primera pregunta concreta es, ¿qué lugar de la geografía, si es que existe, reemplazó el cacao, la fuente de cacao amazónica? ¿Y en qué momento, en qué época? Y la segunda pregunta tiene que ver con otro elemento de ese tipo de actividades que son las condiciones de trabajo. Lo voy a decir, hace un tiempo yo assistí a un documentario que chama-se O Lado Escuro de Chocolate, que você pode olhar nele as condições
ruins da produção do cacau na atualidade, na África, onde tem trabalho infantil, excesso de trabalho e demais coisas. Mas a pergunta é, do mesmo jeito que nós conhecemos as condições de trabalho do tempo da borracha, temos conhecimento das condições de trabalho do tempo do cacau na Amazônia? Muito obrigado. Ok, não sei se Walter já retornou. Se não, eu aproveito para fazer uma pergunta pequena, Rafael, sobre o tema da moeda, que você mencionou aqui, que no teu texto aparece muito. Pelo que eu lembro, porque você falou, não temos circulação monetária no interior, mas, ao mesmo tempo, toda essa produção, quando sai da Amazônia, ela passa a ser monetarizada, tanto para a Nova Espanha, quanto para a Europa, enfim, mesmo para a África, quando nesses casos. Então, eu imagino que o que temos ao interior das casas comerciais da Amazônia, não estou falando da parte, digamos, extractiva para as casas, sino até chegar às grandes comerciantes, é uma circulação fiduciária, deve ser através de letras da terra, letras de câmbio. Eu gostaria que você explicasse um pouco isso, como são as circulações aí, e a partir disso, se existe prêmio, como temos taxa de câmbio entre essa circulação fiduciária e essa parte metálica. Uma das coisas mais interessantes do texto era que, digamos, o preço dos escravos se viabilizava via a importação de prata, que não era importada para a Amazônia, sino que ia diretamente para a África. Então, temos um tipo de taxa de câmbio aí e um tipo de prêmio que é bem particular, pelo menos. Não sei se seja assim, queria perguntar isso. Tá, acho que temos as três. Aí você responde as três pessoas e depois voltamos a ver se Walter volta a aparecer, tá bom? Perfeito. Muito bem. Alex, não há dúvida que, principalmente no período da União Ibérica, há uma relação clara e uma circulação clara entre o Caribe e a Amazônia. Eu acho que isso vai se desfazendo. Isso também tem a ver com a própria lógica da navegação dessa região. Por exemplo, navegar de... Vou voltar ao mapinha aqui. Estão vendo o mapa? Navegar de São Luís ou de Belém pela chamada costa leste-oeste em direção à Bahia, ou seja, indo a oeste pela costa, chegando em Pernambuco, em Recife e depois na Bahia, é extremamente difícil. Extremamente difícil. E isso, em grande medida, esse regime de ventos e correntes determina, e é uma das razões para a criação do próprio estado do Maranhão e Pará. A ideia de que é difícil se comunicar com a antiga capital, com a primeira capital do estado do Brasil, com a Bahia, e se comunicar com os Pernambuco. Mesmo ao chegar ao Ceará, que é pouco depois desse rio, pouco mais à frente do rio Parnaíba, é extremamente complicado. Então, não há dúvida que todo esse regime de ventos e correntes conecta Belém e São Luís a outras rotas marítimas. Né? Num texto que eu escrevi em 2006, já faz um tempo, sobre esse incipiente tráfico negreiro, eu chamo isso de tráfico do Atlântico Equatorial. Não é o Atlântico Sul. Definitivamente não é o Atlântico Sul. E, de fato, durante a União Ibérica, a circulação desses indivíduos ela é muito clara. E isso é evidente no caso do cacau. Né? Esse texto que eu mostrei para vocês do século XVII, que é escrito por esse João Dornelas da Câmara, ele fala que ele esteve no Caribe. E que ele viu o cultivo do cacau em alguma ilha do Caribe, agora eu já não me lembro qual é. Eu acho que é Trinidad. Ele fala da gente de Caracas. Outros indivíduos implicados no início do comércio, do cultivo do cacau, da exploração do cacau, falam dos seus relatos da presença em Caracas. Então, eu acho que o período da União Ibérica, de fato, ele é extremamente interessante para ver essa circulação desses indivíduos por esse espaço caribenho. É muito interessante, por exemplo, que as pessoas de Roraima, nessa região do Rio Branco, tá aí no mapa, falam agora
e também isso em confluência com a historiografia do Suriname, da Guiana Francesa e da Guiana, de uma Amazônia caribenha, que é uma ideia muito interessante, né? De que há, claro, uma relação, e isso é muito claro no caso dos holandeses e dos franceses. A conexão fundamental dos holandeses e franceses, e da produção, inclusive, na França, na Guiana Francesa, de cacau, de café, de açúcar, é toda a sua conexão e essa relação com o Caribe francês. Então, para o mundo da Amazônia portuguesa, essa relação ela se torna extremamente clara, isso tem a ver até com as dificuldades de navegação, ou se torna, um momento muito forte durante, de fato, a União Ibérica. Quem trabalhou isso também foi o Alírio, a tese dele, que depois foi publicada, que, aliás, talvez seja interessante chamar, porque ele discute justamente essa Amazônia durante o período da União Ibérica. Ele é professor da Universidade Federal do Maranhão. Ele mostra como essa relação e essa circulação de gente era muito clara. Então, de fato, para esse período da União Ibérica, não há dúvida que é um momento de intensa relação com o Caribe. E menos relação com, por exemplo, com o Estado do Brasil, pela própria dinâmica das correntes e da circulação marítima desses espaços. Bom, acho que eu respondi. Gabriel, a pergunta do Gabriel Cabreira. De fato, essa exploração, o cacau o cacau ele é tanto cultivado como extraído dos sertões, né? Há muito cacau nos sertões da Amazônia, e vários rios, né? E há muito cultivo de cacau também. Depois, por exemplo, já em finais do século XVIII, o grande região produtora de cacau vai ser, vocês estão vendo o mapa, né? Vai ser entre as cidades de Óbidos e Santarém, no Amazonas, no Rio Amazonas, que é uma região extremamente fértil. Nem todos os rios da Amazônia são férteis, é preciso lembrar. Só os rios de água branca, são os que recebem inúmeros detritos dos Andes, que tornam as suas regiões as margens desses rios, as chamadas várzeas, extremamente férteis. Então, há um cultivo muito intenso do cacau nessa região. E o cacau vai continuar sendo um produto fundamental da Amazônia, do Pará, do Amazonas menos, mas principalmente no atual estado, província e depois estado do Pará, isso quando o Brasil é independente, até o boom da borracha nos anos 1860. Então, o cacau vai continuar sendo. No contexto geral da América Portuguesa, digamos, a região que vai substituir o cacau amazônico no Brasil vai ser a Bahia, a região de Ilhéus, que vai se tornar grande produtora de cacau. Já no 19, a grande produtora de cacau no Brasil. E, de fato, a produção de cacau decai, mas ela se mantém muito alta no Rio Tocantins e principalmente nesse que depois é chamado de corredor do cacau entre Óbidos e Santarém. Então, o cacau nunca deixou de ter importância. O que acontece é que, a partir já para finais do século XVIII, o cacau passa mais a ser cultivado do que extraído. Então, o que eu acho que acontece, Gabriel, não necessariamente é um traslado, quer dizer, há um traslado interno também, mas há também uma importância cada vez maior do cacau cultivado do que extraído. No caso de produtos como o cravo do Maranhão, que tem uma exploração extremamente predatória, que o que interessa do cravo do Maranhão é a casca da árvore, não é o cravo da Índia é a flor, na verdade, um pedaço da flor seco, né? O cravo do Maranhão não, o cravo do Maranhão é a casca. Ela realmente tem o cheiro do cravo e o gosto do cravo. Eles simplesmente derrubavam a árvore e arrancavam a casca. Então, isso vai, obviamente, como se fazia, inclusive, no início da borracha, né? Se derrubava a árvore, tirava o látex. Depois se mudou. Mas no caso do cravo, inclusive, hoje é uma planta praticamente de extinção pelo tipo predatório de exploração. Mas não há um lugar que tenha substituído a exploração do cravo do Maranhão. Do cacau, na verdade, há uma mudança, uma sedentarização, chamemos assim, da exploração do cacau, uma criação de outros espaços produtores pelo cultivo, e depois, é claro, o cacau, que se torna cada vez mais importante na Bahia. É muito interessante, Gabriel, que hoje em dia o Pará voltou a ser um grande produtor de cacau. Inclusive de cacau, aquele cacau gourmet. Então, há inúmeros chocolate gourmet, né?
Há inúmeros chocolates gourmet produzidos aqui e há uma significativa exportação de cacau, de cacau cultivado, é claro, e às vezes colhido nos cacauais naturais, por exemplo, no Rio Jari, que ali aparece no mapa, vocês estão vendo perto de, quer dizer, perto entre aspas, né, de Macapá. Então, hoje em dia, a produção paraense suplantou a produção baiana. Obviamente, depois que o cacau, que é uma planta americana e de origem amazônica, ela migra para a África, aí, claro, não há como comparar a produção da África com a produção americana de cacau. Isso não tem a menor dúvida. Os grandes produtores hoje são países africanos em condições de trabalho, obviamente, terríveis. Bom, sobre as condições de trabalho. É algo muito interessante, porque as jornadas ao sertão e a ideia da mobilidade, ela implica, claro, estamos falando de índios escravos, às vezes são índios livres também, porque existe muito trabalho livre compulsório, eu não quis entrar nisso para não, enfim, falar demais, mas, ao mesmo tempo, essa mobilidade permite a muitos desses índios circular. E eles circulam. E circulam muito. O trabalho da Heder, que eu me referi aqui, na tese de doutorado, depois foi transformado em livro, que chama Rotas Amazônicas, é muito interessante, porque ela mostra como muitos índios, isso na segunda metade do século XVIII, vão como voluntários nas jornadas ao sertão. Apesar de o trabalho ser bastante duro, principalmente na extração do cravo, que tem que entrar na terra firme, tem que estar de fato no mato, e da salsa-parrilha, que é difícil de extrair, que é uma raiz, o trabalho dos índios, os índios muitas vezes vão como voluntários. Por quê? Porque eles têm uma série de interesses aí. Né? Então, eu não estou dizendo que as condições de trabalho eram boas, de forma alguma, mas a mobilidade também traz um elemento que nos permite pensar também os interesses dos índios nessas práticas econômicas. Os índios muitas vezes voltam ao sertão para se encontrar com parentes, também para conseguir dinheiro, para conseguir, enfim, para angariar raízes ou como a salsa-parrilha e eles próprios venderem. Então, há inúmeras razões para esses indivíduos também participarem Claro que é trabalho compulsório, mas também há dentro desse universo da mobilidade, é isso que é fundamental. É um universo móvel, é um universo de muita mobilidade. Portanto, as condições de trabalho também estão dadas por essa mobilidade. E isso também é interessante pensar. De qualquer modo, os índios são obrigados ao trabalho e trabalham compulsoriamente. E o índice de mortalidade é brutal, principalmente com as epidemias, que há várias ao longo dos séculos XVII e XVIII, que devastam a população indígena. Só para vocês terem uma ideia, há uma epidemia de finais da primeira metade de XVIII que chega a matar 18 mil índios, ao que parece, que são principalmente índios das aldeias missionárias. Esses, pelo menos, são computados. Quase 20 mil índios, na verdade. Mas, enfim, o trabalho também na lavoura, obviamente, ele também, e isso é interessante, as lavouras estão nos rios. Todas as lavouras são lavouras de várzea, na beira de margem de rio. Então, de novo, a questão da mobilidade está presente aí. Né? Enfim, não sei se eu respondi, mas acho que isso é importante. Carlos. Bom, eu, sinceramente, acho que falar para o período que eu trabalho, e até para boa parte do período da companhia de comércio, não há grandes comerciantes e não há grandes casas comerciais. Como eu disse antes, quem vende o cacau para os navios portugueses que chegam em Belém são os próprios armadores das canoas que mandam seus índios, ou com algum cabo, ou eles próprios vão na canoa buscar cacau e cravo, salsa e copaíba no interior do sertão, nos sertões do Amazonas, do Tapajós, do Xingu, enfim, qualquer que seja ou nos vários igarapés dessa região. Então, eu acho que isso ainda precisa ser estudado. É uma impressão que eu tenho a partir da leitura da documentação. Eu acho que isso muda para a segunda metade do século XVIII.
talvez, não, um pouco antes, nos anos 60, talvez, 1760. Mas até então, falar em comerciantes, eles nunca aparecem na documentação. O que aparece são os plantadores, as pessoas que mandam as suas canoas do sertão, e, como eu disse, inclusive alguns vão para o sertão. Né? E para o sertão, muitos portugueses vão para o sertão. Muitos portugueses são sertanejos, no sentido colonial, que conhecem o sertão. Né? São práticos do sertão. Então, é difícil. E eles vendem diretamente, ou seja, se vende o cacau em troca de produtos. Isso está claro. Isso é um problema. Por quê? Porque quando o cacau está em alta, nenhum dos mercadores, nenhum dos navios que chega a Belém quer aceitar outra coisa que senão cacau. Então, muitos, por exemplo, produtores, entre aspas, né, de cravo, se veem sem poder negociar com os comerciantes que chegam, com os navios que chegam de Lisboa em Belém. E esse é o problema da inexistência de moeda metálica também. Né? Ela está sujeita também às flutuações do valor do preço desses produtos nos mercados. Né? Então, com o boom do cacau nos anos 20, o cravo também tem saída, às vezes, dificultada. Não é que ele deixe de sair, mas tem a saída dificultada, por exemplo. Né? Mas o cravo também vale muito mais, a arroba do cravo, principalmente do cravo fino, que se faz um processo para se obter o cravo fino. Então, talvez a ausência de comerciantes propriamente dito é algo que não aparece. Existem representantes? Sim, existem representantes, se fala disso. Mas, em geral, pelo que eu vejo na documentação, embora isso ainda precise ser estudado com mais atenção, são os próprios indivíduos que têm terras próximas a Belém, que às vezes têm gado na Ilha do Marajó, que mandam canoas ao sertão, que cultivam cacau, cravo nunca foi cultivado, que vendem a sua produção em troca de produtos que chegam das mãos portuguesas. Então, novamente, a taxa de câmbio tem a ver com o preço que tem o cacau, por exemplo, nas bolsas europeias, sei lá, nas praças de Amsterdã, na própria praça de Lisboa. E o cacau é um produto que tem uma variação de preço por arroba assustadora. Então, isso gera muitos problemas. Isso ainda durante o período em que a moeda metálica é proibida. Existe o dinheiro da terra, que são, principalmente na Capitania do Maranhão, as varas de pano de algodão. Não sei se vocês viram, mas eu mostro aqui. Os índios são pagos em varas de pano. Está vendo? Aos índios respeiros se costuma dar a 2 varas de pano por mês. Ao jacumaúvas ou piloto, 4 varas, e o mesmo aos índios mestres de qualquer ofício. E 3 varas aos proeiros das canoas. Então, a vara de pano é uma das formas de pagamento da moeda com o chamado dinheiro da terra, mas quando se paga com cacau, obviamente, e principalmente se negocia com os comerciantes que chegam, com os navios que chegam de Portugal, isso tudo está sujeito a variações do preço do cacau. E o cacau chega a valer, por exemplo, só para dar uma ideia, que nos anos 30, a arroba vale R$4.800 em moeda da terra em Belém, mas chega a valer 900. Então, há uma variação muito significativa. Obviamente, isso também mexe com toda essa relação com os comerciantes, etc. Não sei se eu respondi a todas as questões, me avisem se não ficou claro alguma coisa. Carlos. Para mim, sim. E a resposta que eu entendi é ainda não sabemos muito bem como se construiu esse preço, digamos, a flutuação, que eu acho que é maravilhoso. E Carlos Gabriel queria falar, pelo que eu escutei aí o grito dele. Sim, só uma... Me permite entrar nessa discussão da moeda? Eu achei um livro, eu passo depois para vocês, chamado Dicionário Universal das Moedas Assimetálicas como Fictícias. Tá? Livro de 1793, autor desconhecido. E uma coisa que me chamou a atenção, ele destaca que o cacau, o café e outros produtos, como amêndoa, ele chama de moeda de frutos. Ou seja, tá? Para
para esse documento, está lá, cacau. Ele diz assim, fruto da América e espécie de avelã ou amêndoa, a base ou principal ingrediente do chocolate. Serve na América de moeda corrente, especialmente entre os mexicanos. Ainda não há 100 anos, né, que no Maranhão, antes de haver moedas provinciais, corria como moeda cacau, café, pão e também mandioca ou farinha de pão. Tá? Ou seja, né, é aquela discussão muito interessante sobre a moeda metálica, raramente circula, né? O que circula é letras de câmbio, né? Ou então essas moedas, né? Como açúcar, como fumo, como cacau. Na África, as chamadas conchas, aquelas conchas que têm uma equivalência em R$1.000, eu achei, esse dicionário eu vou passar para o Carlos depois, está no Google o livro, é uma maravilha, eu não sabia da existência desse documento, entendeu? Mas é uma maravilha, por quê? Porque ele chama atenção dessa coisa que o Rafael destacou muito bem, que são moedas de frutos. Ou seja, moeda existe. Não existe, vou dizer, o papel moeda, no sentido da proibição de moeda metálica, mas a moeda existe. E ela tem valor, é como o Rafael chamou a atenção. E o valor está no preço. Se o preço está alto, todo mundo quer essa moeda. Ou seja, isso é muito interessante, viu, Rafael? Porque vem uma discussão, e peço desculpas se eu estou exagerando, que é o seguinte, o problema da colônia não é a questão de que falta moeda. Não é falta moeda. O problema é que existe muita demanda por moeda. Isso significa que você tem uma economia regional, aquela discussão, desculpa, muito forte. Ou seja, o problema não é um problema da moeda, de escassez de moeda. Porque, se você olhar bem, em todas as regiões dessa economia mundial da época, tinha esse problema. Concorda? Nos Estados Unidos, era algodão, ou então era pele de aquelas peles, ou seja, isso funcionava como moeda. Isso é uma discussão de história monetária muito interessante, porque chama a atenção que o problema não é problema de oferta. O problema é que existe uma demanda muito grande. Isso significa que existe mercado. Isso significa que tem uma dinâmica amazônica que é muito importante destacá-la e que o cacau serve como moeda. Isso é muito legal, sabe? Depois eu passo esse dicionário, eu vou copiar aqui. Eu passo. Eu vou copiar direitinho aqui, já estou mandando para o chat para vocês, que vale a pena. Tá? É só uma. E peço desculpa se eu entrei nessa discussão, é porque me destacou isso. É moeda de fruto, o nome. Desculpa, Carlos, quero entrar aí, mas que eu sempre fiquei pensando nisso, porque o cacau é muito especial, não? Que a América, sim, digamos, a discussão monetária vai muito para o lado prata, ouro, e isso, digamos, nossa parte mais importante, mas produtos que exportamos, que não sejam prata e ouro, temos o açúcar, mas aí temos toda uma dinâmica muito diferente. Nesse caso especial do cacau, o que é interessante está em que, precisamente, se você tem um comerciante, um plantador também não, um sertanejo, por usar essa palavra, que para mim causa estranheza usar sertanejo para mais, mas esse sertanejo, que ele faz uma troca de cacau por produtos, mas essa troca está feita a partir de uma valoração monetária, de um preço, e esse preço está fixado na bolsa na Europa, e isso está tendo um caminho de entrada lá no interior, sei lá, de Santarém ou de alguma região amazônica. Qual é esse mecanismo exatamente que isso se faz? Porque é bem particular, digamos, porque esse é um produto que está, um produto, digamos, de primeiro nível nas bolsas europeias, um produto que circula no interior da América, mas que ele tem uma base de produção no interior da Amazônia. Então, essa era a parte que eu queria, digamos, como se perguntar, digamos, essa cadeia de formação de preços cruzada por taxa de câmbio, por moeda. Mas é difícil. Não tenho a menor ideia como funciona. Mas é difícil. E tem mais. E tem uma questão também, acho que o Carlos chamou uma atenção, que é algo importante. Ou seja, também de quem estamos falando, por exemplo.
a moeda da terra, R$4.000 em moeda da terra, ou seja, em cacau, ou em cravo, ou em açúcar, ou em vara de pano, não são R$4.000. Na verdade, é metade disso. Para a coroa é muito interessante, porque ela diz que paga, sei lá, R$200.000 de soldo para o governador, que na verdade são 100 mil para ela. Enfim, é uma coisa bem... que eu também ainda não entendi muito bem. Mas o que é interessante é de quem estamos falando. Porque o que significa, por exemplo, as varas de pano? Porque a vara de pano não é vendida fora, mas ela circula dentro. Essa talvez seja uma moeda, e ela tem um valor fixo. Mas, quando a Fazenda Real tenta fixar o valor do cacau, e da arroba de cacau e da arroba de cravo, é que começam os problemas. Porque para os negócios com os comerciantes estranhos, com os navios que chegam de fora, não adianta fixar o preço, porque essa moeda vai variar, ou seja, o valor da arroba varia de acordo com o que você mesmo disse, com esses valores que estão dados pelo mercado internacional de cacau. Então, Então, começa a aparecer na documentação. Eu tive um aluno que fez um mestrado interessante sobre isso. O valor definido pela fazenda e o valor, de fato, que cada moeda tinha para os indivíduos que usavam essas moedas. E aí começa a haver uma variação muito grande também, dependendo do momento. E fora outras questões. Quando há escassez de mão de obra indígena, porque há epidemias. Toda a cadeia produtiva do cacau para exportação, mas do cacau moeda também fica prejudicada. Então, também é alteração, e isso não necessariamente tem a ver com o mercado internacional de cacau. Enfim, quer dizer, tem, mas não necessariamente, não diretamente, né? Então, enfim, há uma série de... Essa é uma temática, obviamente, que precisa ser melhor explorada. E ela dura, e o mais interessante é que é uma política explícita da coroa. Explícita da coroa. É proibir a moeda metálica. Interessantíssimo. Não sei se Walter chegou e ele quer perguntar. Walter. Oi, Valente. Vai. Não, eu vou dispensar, porque o que eu perguntei, a Evelyn perguntou, e o Alex também, mais ou menos, muito semelhante ao que eu ia perguntar. Então, não tem necessidade, não, tá? Então, Rafael, muito obrigado. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa a mais. Não, eu só queria agradecer também essa oportunidade. Em tempos de pandemia, bem-vinda também. Achei a tua iniciativa excelente. Gostei muito e continua me mandando os links, por favor, para eu continuar acompanhando toda essa discussão. Claro. Bueno, ¿se puede otra pregunta? Vou deter a gravação aqui.